Olá, caros estudantes, tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira e última aula sobre contabilidade introdutória. Na aula de hoje eu vou falar justamente sobre o que eu falei para vocês, sobre os princípios da contabilidade, o porquê que que a contabilidade é utilizada, como é que é feito realmente a análise da contabilidade, análise de balanço, etapas do processo de análise. E, na verdade, a finalidade da contabilidade, dentro dos seus princípios, é justamente essa. É você fazer uma análise dos dados, dos fatos, para que essas análises sejam interpretadas de forma bem sucinta, bem direta. Tá bom? Então vamos lá. Dentro dos princípios primordiais da contabilidade, nós temos a análise de dados. Né? Dentro dessas análises de dados, é entender o que é essa análise de dados. Bom, análise de dados nada mais é do que é o estudo da situação patrimonial, como já foi falado isso desde a primeira aula, ou seja, é o estudo da situação de uma organização, do patrimônio de uma entidade, através das demonstrações contábeis, né? Ou seja, é você realmente conhecer, jogar claro, ser bem direto, bem sincero com relação ao patrimônio da empresa, a utilização dele, né? Então, análise de balanço é isso, né? Ou seja, que nessa aula de hoje eu vou falar algo mais técnico com vocês, mais direto, né? Para quando vocês chegarem na contabilidade geral, vocês já terem mais já terem mais esse entendimento, esse conhecimento, tá bom? Então vamos para cá. Em que consiste essa análise de desbalanço? Ela vai ter uma importância. Primeiro delas, se vocês puderem anotar, extração de dados. Lembra que desde a primeira aula que eu foco com vocês sobre essa questão da extração de dados, os dados vão ser extraídos, os dados vão ser anotados, vão ser registrados, né? Para quê? Para que esses dados estatísticos passem por uma análise. A gente tem que parar com esse negócio de que quando eu estou fazendo uma análise, pegar dados estatísticos, está querendo descobrir algo ruim dentro da organização. Não, isso não vai existir. Né? A extração de dados estatísticos para análise. Pronto. Né? Então, se eu vou fazer uma análise, dessa análise eu quero obter o quê? Informações. Informações aí sim sobre a situação financeira e econômica da entidade analisada. Né? Porque é até bom quando vocês, gestores, vocês empresários, né, tem uma pessoa que sabe fazer essa análise de balanço, que ela vai abrir seus olhos e vai dizer o seguinte: bom, a situação financeira da empresa está totalmente diferente da que você pensa que está. Né? Faz com que você ponha o pé no chão, né? Pense mais diretamente na empresa, na tomada de decisão correta para evitar lá na frente que você tenha um problema. Você venha fechar as portas, tá bom? Então, dentro do primeiro princípio, nós vamos trabalhar essa análise de balanço, tá? Essa análise de balanço ela vem com esse propósito, tá bom? E qual é, professor, a finalidade dessa análise, então? A finalidade dela é justamente estudar o desempenho financeiro e econômico da organização. Lembra que eu falei que a contabilidade ela vai andar integrada com a administração e também com a economia. Por quê? Eu vou olhar para fora da minha organização, vou entender como está a economia atual, qual é a evolução que a economia teve, qual o boom que ela teve, se teve uma mudança, se teve um ganho, se teve uma perca nessa economia, e vou adaptar a minha empresa financeiramente de acordo com essa economia, ou seja, focar nesse desempenho. Olha só, identificando os fatores determinantes da situação atual para tomar decisões e orientação do seu comportamento futuro. Sempre focado no futuro, sempre olhando para fora. Eu chego lá para fora da organização e entendo, bom, economicamente a minha empresa está agindo dessa forma, assim, 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 tá? Por quê? Porque ela passa a ser importante para os usuários, né? Qual é a importância que ela vai ter? Administradores, avaliação de desempenho, investidores, rentabilidade do capital investido, né? Medir o endividamento para liberar créditos ou não. Tá? Então, essa é a finalidade da contabilidade.
Porque digamos que você está precisando de um investimento, você precisa ir até o banco pedir o dinheiro para poder investir, para poder comprar maquinário, para poder reformar. Agora, não é só chegar no banco e pedir, né? Os dados contábeis vão dizer o seguinte: bom, ela está esgotada financeiramente. Vamos ver a capacidade de pagamento, a minha liquidez, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou. Então, ela é importante para os usuários, porque tem a questão para os administradores, a questão da avaliação de desempenho, dos investidores. Será que a minha empresa hoje, se eu fosse vender, alguém iria investir nela? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho algum atrativo financeiro dessa empresa? Que nós chamamos de investimento, né? Qual a rentabilidade do capital investido? Será que o que eu investi nesse meu capital, será que o que eu investi nessa minha empresa, nessa minha organização, está trazendo algum retorno? É a rentabilidade, né? Serve para diminuir ou dividir ou evitar o endividamento para liberar créditos, ou medir até onde eu posso me endividar. Não estou dizendo que você não vai se endividar, porque quando você pede um crédito, um empréstimo, você vai se endividar, mas eu consigo equilibrar, né, através da minha capacidade de pagamento, dos meus financiamentos, certo? O que é que eu posso fazer? Então, essa é a finalidade da análise de dados. Tá? Vocês viram que eu comecei lá na primeira aula falando de dados mais concretos, agora eu já estou indo mais direto. Eu já estou mostrando para vocês que sem essa percepção, sem esse cuidado de olhar para a situação da empresa, a empresa vai quebrar, a empresa vai falir. Sem esses dados estatísticos, sem essa percepção do ambiente que está inserido e assim sucessivamente. Tá bom? Etapas no processo de análise. A primeira coisa que vai ser feita dentro da análise do processo, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, se vocês tiverem, é exame e padronização das demonstrações. Tá? Como assim? Quando você chega para analisar um processo, você apresenta uma demonstração contábil, né? Baseado nos dados contábeis. Então, essa padronização, ela precisa ser clara e objetiva. Eu preciso saber o que é que você está mostrando para mim, o que vai ser ativo, o que vai ser passivo, o que vai ser receita, o que vai ser despesa, né? Do que vai entrar, do que vai sair. É importante que esse exame e padronização das demonstrações fique claro, tá? E o segundo passo é justamente essa coleta de dados. Você vai mostrar, olha, eu vou coletar o que é que vai ser ativo, o que é que vai ser passivo, vai coletar o que é que vai ser despesa, o que é que vai ser receita, seguindo esse padrão. Beleza. Então, a etapa seguinte é coletar dados baseados nessas informações. Tá? Para quê? Para que eu possa ter cálculos dos indicadores, quocientes e índices. A partir aqui a gente já começa a ir para a prática. Calcular o quanto que eu investi, né? O quanto que eu tive de retorno, né? O que vem a vir capital de giro, capital, patrimônio líquido. Tudo isso vai fazer parte desses cálculos de indicadores, né? Para que eu possa interpretar esses coeficientes. Você vai chegar e dizer assim, olha, nós estamos com um percentual altíssimo de endividamento, nós estamos com um percentual altíssimo, baixíssimo de produtividade. Se a gente produzir mais esse produto, valorizando mais esse patrimônio, priorizando mais a eficiência desse serviço, a gente consegue aumentar o nosso grau de financiamento e ter capacidade de liberação de crédito para que a gente possa respirar e nos erguer no mercado. Está entendendo? É justamente isso, para que eu possa ter uma análise vertical e horizontal. Como anda a minha empresa de cima para baixo? Né? A questão da hierarquia. Né? Planejamento estratégico, tático operacional. Como é que ela anda de cima para baixo? Como é que é? Será que a gente fala a mesma língua? Quem está lá em cima e quem está lá embaixo? E o horizontal? Será que a gente está seguindo um caminho de padronização, de produtividade? A contabilidade vai te mostrar isso. Essa análise dos balanços vai te mostrar isso. Tá? Por quê? Porque com isso a gente consegue ter uma comparação com padrões. O padrão que a contabilidade pede e o padrão que a empresa está fazendo. Como assim, professor? O padrão que a contabilidade pede? Lembra que eu falei para você que a contabilidade ela vai criar um mecanismo, um formulário, uma forma de interpretação desses dados padronizados por elas? Então, elas vão criar uma habilidade, uma competência para tornar esses padrões
assertiva com todo mundo, equilibrar. Então, as empresas vão precisar se adequar a esse padrão. Para quê? Para que aquelas informações que foram analisadas dentro daquela demonstração do exercício, aquela razonete, aquele balancete, sejam informações bem valiosas, tá? Interpretação do relatório de análise são os passos. Então, primeiro passo, padronização, depois coleta de dados. Quando eu coleto os dados, eu vou calcular os indicadores, né? Ou seja, medir o grau de importância deles, indicadores de desempenho, eficiência, eficácia, efetividade, balanceio esquerocard e assim sucessivamente, né? Interpretação desses coeficientes, interpretação do patrimônio que está sendo mais eficiente, está sendo mais eficaz, está sendo menos produtivo e assim sucessivamente, né? Entender a análise vertical e horizontal, né? Esse processo, como cada um pode contribuir, né? Comparando padrões e a interpretação e relatório da análise. Tá certo, meninos? Então a gente vai. É assim que a contabilidade vai mostrar para vocês. Tá? Vamos para cá. Os princípios fundamentais da contabilidade. Foi criado pela Constituição Federal 750, está lá, quando vocês quiserem saber. Né? Constitui a via mestra da ciência e vale para o patrimônio de entidades, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, quais são esses patrimônios? Vamos lá para o primeiro. Desculpa, quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio da entidade. Quando nós falamos em entidade, né, esse princípio de entidades, ele vai afirmar a autonomia patrimonial da entidade. Ou seja, ela vai dizer assim, bom, aquela entidade vai ter autonomia desse patrimônio. Ela adquiriu esse patrimônio, comprou esse patrimônio, né? O patrimônio de uma sociedade não pode ser confundido com o patrimônio de seus sócios. Olha só, no momento em que você tem essa entidade, aí você passa a ser só, tem uma sociedade, aquele ali já passa a ser dividido, cada um vai ter uma participação. Tá? Então, agora, quando a entidade ela é própria, ela é dela mesma, então ela vai ter autonomia patrimonial. Uma vez constituída a entidade, ou seja, a pessoa jurídica, não se deve misturar os recursos da empresa com os recursos de seus sócios e vice-versa. Um exemplo, por acaso, você é dono de uma empresa, você está lá no caixa, e aí o que é que vai acontecer? Entrou um dinheiro no caixa, e aí você está precisando pagar algo que você comprou lá do colega teu, né? No momento está sem dinheiro, aí você vai e tira o dinheiro do caixa da organização, da empresa, e não repõe, né? Por mais que você seja o dono da empresa, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Porque se você tirar de lá e não colocar, como é que você lá na frente vai honrar com seus compromissos de pagamento de funcionário, fornecedores? Entendeu como é que é? Então, muito cuidado, ó. Uma vez constituída a entidade pessoa jurídica, empresa, não deve se misturar os recursos da empresa com os recursos de sócio e vice-versa, recursos de sócio com da empresa. Tá? Se é seu, você vai buscar outro meio. Agora, a partir do momento que está no caixa da organização, é para ela. Ah, professor, mas eu sou o dono, eu posso fazer o que eu quiser. Tá, você tem uma entidade que tem um patrimônio. Aí você usar todo o caixa para você mesmo, mas lá na frente você vai pagar seus fornecedores, seus colaboradores e assim sucessivamente. Cuidado, tá? Então, eu tenho o princípio da entidade, depois eu tenho o princípio da continuidade. Ou seja, algo que está em andamento. São empresas ou pessoas jurídicas constituídas. Essas estarão sempre em atividade, em marcha. Né? Estatuto do contrato, contrato social. Né? Aí você estipula um tempo indeterminado. É o princípio da continuidade. O que, é que vai acontecer? Aquela prestação de serviço que parou naquele momento, mas a contabilidade diz, olha, a gente precisa dar continuidade, a gente precisa entender por que parou aqui, como é que a gente faz. Lembra que eu falei do presente, ou do passado, presente e futuro? É justamente isso, é o princípio da continuidade. Né?
entender que algo está em andamento precisa da continuidade, mas lógico, sempre trazendo benefícios, né? É a questão das empresas jurídicas constituídas estarão sempre em atividade, ou seja, em marcha, não pode parar, né? Por mais que você esteja operando no vermelho, a empresa ela pretende continuar, porque ela precisa honrar seus compromissos. E quem sabe lá na frente ela consegue se reerguer, ou então fechar as portas de vez. Até para fechar as portas de vez, quando você está operando no vermelho, você vai precisar honrar com seus compromissos, porque tem o estatuto do contrato social, né? Então, é a questão do princípio da continuidade. A contabilidade vem com esse propósito também, tá bom? O princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e de suas mutações. Professor, o que é isso? Tempestade e integridade. Olha só, a tempestividade é o registro no momento em que ocorreu a operação, né, de contrato e com a extensão correta, né? Ou seja, no momento que você faz aquela análise, né, que você registrou algo errado ou correto, registrou fato, né? Nós chamamos de tempestividade, ou seja, registrou no momento que aconteceu, não deixou passar. Por isso nós chamamos de princípio da oportunidade. Você aproveitou a oportunidade, porque com aquela informação pode vir uma melhoria, pode vir um entendimento da situação, né? A outra é o princípio da integridade, registro baseado em integração fidedigna, né? Íntegra. Olha só, grande princípio isso. Ó, o que vai acontecer? Informações verdadeiras, claras, tem que partir, você tem que ter expertise para entender sobre a veracidade da informação, sobre o traquejo que aquela informação vai trazer, a importância que aquela informação tem para evitar que dados sejam maquiados, para evitar que sejam manipulados e assim sucessivamente, né? É o princípio da oportunidade, que ele é baseado na tempestividade, no momento em que ocorre e na integridade. É o registro baseado na situação fidedigna, que aquela informação que você está vendo, aquilo que está acontecendo, que você percebeu, é correto, é verdadeiro, é concreto e é fato. Tá certo? Quarto princípio, princípio do registro pelo valor original. Os componentes, os componentes patrimoniais serão registrados pelos valores originais das transações, né? Lembra que eu disse lá na nossa primeira aula, o que é que eu ia, praticamente, contabilidade, ia dizer? Por que esse patrimônio foi comprado, qual a importância dele, qual o preço que ele foi adquirido. Então, olha só, é o valor original. Será que o que ele produz, será que o que eu gasto com esse produto hoje, né? O valor que eu gasto com esse produto hoje, ele, ele tá, tá, tá se pagando? Está sendo original? Os componentes patrimoniais serão registrados pelos valores originais das transações. Os valores serão expressos na unidade monetária do país, real, né? Os bens, quando adquiridos, serão utilizados pelo custo histórico, né? Nós chamamos de entrada. Gente, aqui a gente começa a entender. Entrada, patrimônio e saída. Ativo, passivo, despesa e receita. Tá? É o princípio do valor original. Aqui a gente já começa a perceber a importância da contabilidade, né? O controle que ela faz, né? Olha só as palavras que foram colocadas aqui em destaque, né? Valores originais, né? Ou seja, baseado em uma moeda real, para que eu possa entender a entrada desse processo, que eu possa saber se está me pagando, se está sendo justo, se não está, e assim sucessivamente. Tá? Dentro desse processo, nós temos o princípio da utilização monetária. Quando eu conheço o patrimônio que eu tenho nas mãos, né, olhando para a minha empresa, entendendo a economia real, eu vou utilizar de forma monetária, de forma correta, esse patrimônio. Olha só, visa ajustar o valor original numa certa data, traduzindo a variação do poder aquisitivo da moeda corrida. Ou seja, eu vou entender de economia. Eu vou saber
se aquele produto que eu adquiri naquele momento, ou se aquele produto que eu tô, se aquele produto que eu estou vendendo naquele momento está no preço justo, eu comprei no preço justo, né? Onde tudo vai ser feito, o ajuste era feito pela aplicação de um determinado indexador, ou seja, variação, né? Que foi revogado pela lei, né? Onde agora passa a ser compulsoriamente, né? Se aumentar a inflação, automaticamente aumenta os preços e assim sucessivamente. Então, é o princípio da atualização monetária. Gente, isso aqui você já começa a entender como mexe com o patrimônio de vocês, mexe com o dinheiro. Então, a contabilidade começa a entender sobre esses princípios monetários, esses princípios financeiros, esse princípio da integridade e assim vai. Tá? Para que nós possamos ter essa percepção de que eu preciso ter o princípio da entidade, o princípio da integridade, né? O princípio da, vamos voltar aqui, princípio do registro de valor geral, né? Mas eu preciso também adequar esse valor ao valor monetário. Eu preciso sempre estar olhando para fora da minha organização para entender a realidade dela. Tá? Vamos para o sexto princípio. Ó, princípio da competência. As receitas e as despesas devem ser registradas dentro do período em que tiver ocorrido o fato gerador. Né? Professor, o que é despesa e o que é receita? O que eu tenho para receber é uma receita e o que eu tenho para pagar é uma despesa. Então, eu tenho a competência em registrar o que eu recebi e registrar o que eu vou pagar. Ó, as receitas e as despesas devem ser registradas dentro do período que estiver ocorrido o fato gerador. Né? Considera-se realizadas as receitas nas transações com terceiros, independentemente da data dos seus recebimentos. Tá? Então, considera-se incorridas as despesas no momento do seu consumo, independente do pagamento. Ou seja, no momento em que eu paguei por aquele serviço, eu já realizei aquela. Agora, quando eu estou utilizando, não paguei ainda, ela foi incorrida. Né? Ou seja, está gerando uma despesa e quando eu vier a pagar, eu vou ver se foi um investimento ou se foi um custo. Tá bom? É o princípio da competência. É o princípio que permite que eu entenda sobre o que é que eu tenho para receber e o que é que eu tenho para pagar. Lembra lá na aula passada? Direitos e obrigações. Tá? Essa é a nossa sacada. Vocês estão entendendo que as aulas estão sempre se intercalando uma com a outra. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter essa percepção e essa expertise. Tá? Vamos para o nosso sétimo princípio. Princípio da prudência. Gente, olha, esse princípio é fundamental. Ó, é show de bola. Por quê? Tudo tem que ser feito com prudência. Na definição dos valores relativos, as variações patrimoniais devem ser feitas estimativas que envolvem incertezas de grau variável. O que, é que vai acontecer? Você vai analisar aquele patrimônio e dizer, bom, a estimativa de ganho com esse patrimônio é tanto, né? Baseado, né, no que nós estamos vendo em relação à situação monetária do país, a economia. Você trabalhando com o quê? Com uma incerteza. Só que no meio disso tudo existe o que nós chamamos de conservadorismo, né? Ou seja, antecipar possíveis prejuízos e nunca antecipar prováveis lucros, né? O que é isso? É você dizer, epa, não posso tomar essa decisão assim, vai que eu tenho prejuízo. Se der certo, beleza. Então, você primeiro vai antecipar, você tá conservando as suas ações, conservando a sua forma de conduzir, conservando a tua organização, baseado justamente nesse princípio da prudência. Você está sendo prudente, né? Identificando as incertezas, priorizando o conservadorismo. Para quê? Para que seja feita uma provisão para o ajuste do valor de acordo com o que o mercado pede. Esse é o papel do contador. Esse é o papel. Né? Para que a gente possa trabalhar em cima disso. Trabalhar, se puder evitar as incertezas, a gente nunca consegue evitar. Ou seja, entender as incertezas, trabalhar o conservadorismo para ajustar de acordo com o que o mercado pede. Esse é o princípio da prudência, né? Baseado lá atrás no princípio da entidade, no princípio da integridade e assim sucessivamente. Tá bom? Tudo isso, gente, nos permite a gente chegar no nosso tópico fundamental, que é
nosso último tópico da nossa aula de hoje, que são as normas contábeis, as técnicas, né? Quais são as técnicas que eu preciso ter para exercer essas atividades da contabilidade, né? Primeiro, ter características da informação contábil, né? O que é um bem passivo, o que é ativo, o que é despesa, o que é receita. Eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter essa percepção, né? Eu preciso ter essa expertise em relação a isso, tá? Outra coisa, eu preciso trabalhar com uma escrituração contábil, né? Você vai criar um mecanismo, você vai criar um padrão seu, né? Uma assinatura digital, algo digital. Olha como é importante isso. Você vai normatizar isso aí, tá? Você vai ter uma estrutura das demonstrações contábeis, né? Você vai demonstrar a minha estrutura contábil é essa, razonete, desenha, razonete, despesa, ativo, passivo, despesa e receita. Começa com capital inicial, né, e capital de giro. Tudo através do patrimônio líquido, são as demonstrações contábeis, né? Quando você tem essas características, cria uma escrituração contábil. Baseado nessa estrutura, você consegue fazer uma divulgação contábil bem eficiente, tecnicamente, tá? Baseado nessas demonstrações consolidadas, apresentando o que? Resultados, que o que você mostrou, que o que você analisou, interpretou, foi correto. Aí faz o quê? Uma fusão, uma incorporação, uma cisão, uma transformação, né? Uma fusão do que você percebeu com o administrador, né? Com as ações do administrador, uma incorporação de algo que você sugeriu para que mudasse e o administrador aceitou, uma cisão, foi consolidou tudo. Vocês firmaram uma sociedade, firmaram um acordo e transformaram as ações através da tomada de decisão, né? As normas contábeis diz também que são as normas de auditoria independente, né? Tudo é baseado em, em normas, leis e procedimentos, né? Baseado nas informações de natureza social e ambiental, gerando o que? Aspectos contábeis específicos. Tá bom, meninos? Então, a gente finaliza o nosso conteúdo de administração contábeis mais ou menos baseado nisso, né? Da contabilidade introdutória. Não adianta eu ir mais além do que isso aqui, porque vocês lá na frente vão trabalhar mais sobre demonstração do resultado. Quando vocês chegarem lá a fazer os cálculos contábeis, vocês já vão entender. O professor Marcelo me falou sobre justamente essa prudência, essas etapas do processo, esse mecanismo de ser realizado, tá? E tudo isso a gente chega que a contabilidade ela é importante para todo e qualquer estudo, né? Ela passa, nesse momento ela foi introdutória para vocês, contabilidade introdutória, né? E vocês aprenderam uma ferramenta principal que é análise de balanço. O que é que realmente ela faz mesmo, né? É o estudo da situação patrimonial de uma entidade através dessas demonstrações contábeis, onde ela vai consistir, né? É justamente nesse resultado final, a extração para análise, para informações e principalmente, gente, identificando, demonstrando a situação financeira e econômica da empresa analisada, sempre trabalhando com fatos concretos, com fatos verdadeiros, né? Evitem a questão da maquiagem da informação, seja bem, seja bem direto no que você está analisando, seja bem sucinto, né? Busque sempre a eficiência, a eficácia, a efetividade, né? Adote sempre os princípios, né? Os princípios da entidade, da integridade, do valor, né? Então, dentro dessa prática, dentro desse estudo, é assim que eu finalizo com vocês essa disciplina, tá? Já fazendo um gancho porque a gente vai ir para a próxima, que é introdução à economia, sempre interligando uma com a outra, né? Para que eu possa ter resultado eficiente, eu preciso estar economicamente equilibrado, economicamente ciente das minhas ações e financeiramente seguro das decisões que eu vou tomar, tá certo? Então, fiquem com Deus, bons estudos. Daqui a pouquinho eu vou passar a prova para vocês, as atividades, e Deus abençoe cada um de vocês
Abraço no coração de cada um. Tchau, tchau.